O que os irmãos acham? A desassociação é um ato cruel ou um ato amoroso? Só uma observação, este vídeo não visa pregar ódio a nenhum tipo de pessoa. Cristãos verdadeiros procuram amar o próximo acima de tudo, que é Deus. Também reconhecemos que muitos ex-membros das Testemunhas de Jeová levam a vida moralmente correta. Mas primeiramente, para quem não sabe do que se trata o assunto, vamos explicar o que é a desassociação. Bom, a desassociação, irmãos, é um procedimento que ocorre dentro da organização das Testemunhas de Jeová e que pode ser comparado à excomunhão que acontece na Igreja Católica, por exemplo. No caso das Testemunhas de Jeová, a desassociação ocorre quando um membro batizado é expulso da organização por praticar pecados gravíssimos, isso sem se arrepender. Portanto, a desassociação se trata de algo, em último caso, como quando uma pessoa é ajudada amorosa e espiritualmente por irmãos qualificados, mas mesmo assim ela não mostra nenhum arrependimento. Com a palavra, o termo expulso aqui, esse termo expulso, nós queremos dizer que uma pessoa deixa de ser reconhecida como testemunha de Jeová. Mas é claro que a pessoa pode ir ao local onde as testemunhas de Jeová se reúnem, que são chamados os salões do reino, e assistir às reuniões normalmente. Esse procedimento, irmãos, ele é baseado na ordem bíblica de 1 Coríntios, capítulo 5, os versículos de 11 ao 13, que, segundo a versão Nova Tradução na linguagem de hoje, esse texto diz o seguinte: o que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas que é imoral, ou avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou difamador, ou ladrão. Com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição. Afinal de contas, eu não tenho o direito de julgar os que não são cristãos. Deus os julgará. Mas será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? Como dizem as Escrituras Sagradas, expulsem do meio de vocês esse homem imoral. Então, irmãos, na prática, o ex-membro, ele perde o convívio espiritual e social que tinha com seus ex-irmãos. Então é entendido aqui que a pessoa rejeita através de suas ações ser uma testemunha de Jeová, até que um dia ela se arrependa de seus pecados e então decida novamente seguir as normas morais da Bíblia. E ela se arrependendo, ela pode naturalmente voltar novamente a ser uma testemunha de Jeová e recuperar o vínculo social e espiritual que ela tinha antes. É óbvio que o contato social entre parentes que moram na mesma casa, como pais e filhos ou marido e esposa, ainda pode ser mantido normalmente. Perde-se somente o contato espiritual. No caso de parentes que não moram na mesma casa, a recomendação é que este contato seja somente aquele absolutamente necessário. O mesmo tratamento é dado, irmãos, a alguém que decide sair voluntariamente da organização. Aí, nesse caso, nós os chamamos de dissociado, porque ele não concorda mais com as doutrinas conforme ensinadas pelas testemunhas de Jeová, ou por decidir seguir uma vida moralmente impura. Igualmente, essa pessoa perde o vínculo espiritual e social que tinha com seus irmãos por ser considerada como uma desertora da fé. Novamente, este procedimento, irmãos, ele é baseado em outra norma bíblica que se encontra no livro de 2 João, versículos 9 ao 11, que, de acordo com a Bíblia, na linguagem de hoje, diz o seguinte: quem não fica com o ensinamento de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Porém, quem fica com o ensinamento de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar o ensinamento de Cristo, não recebam essa pessoa na casa de vocês, nem lhe digam que a paz esteja com você, pois quem deseja paz a essa pessoa é seu companheiro no mal que ela faz.
Embora o contexto imediato se refira a não dar ouvidos a pessoas que neguem que Jesus veio à Terra como ser humano, o versículo 9, irmãos, fala de pessoas que não ficam ou não permanecem nos ensinamentos de Cristo. Ou seja, o texto fala de irmãos na fé que deixaram de seguir os ensinamentos de Jesus, apostatando assim da fé cristã. Sim, pois o ensinamento de Cristo é mais do que apenas pregar que ele veio como humano para a terra. Os ensinamentos de Cristo englobam uma gama muito grande de práticas e doutrinas que Jesus ensinou, e um cristão tem que seguir. A ordem bíblica é que nem se cumprimente tal pessoa, pois fazer isso seria concordar com ela. Mas muitas pessoas, principalmente os ex-membros da Organização de Jeová, dizem que o procedimento que nós mencionamos, da desassociação, é algo muito cruel. Eles argumentam que tal procedimento é desumano, levando a pessoa ao ostracismo, ocasionando problemas de depressão e, em muitos casos, o suicídio. Eles até dizem que é um tratamento muito severo dado aos ex-membros da Organização de Jeová. Eles raciocinam que não é necessário uma disciplina tão pesada assim. Até conclui dizendo que o corpo governante das Testemunhas de Jeová não é amoroso por inventar tais regras. Bom, será que tal raciocínio é mesmo válido? Vamos analisar. Em primeiro lugar, observem que o procedimento da expulsão de um pecador não é uma regra inventada pelas Testemunhas de Jeová. Como nós mesmos vimos, é a própria palavra de Deus que define que tem que ser assim. Como entender diferente as ordens dadas de não ter nada a ver, ou nem comer uma refeição juntos, e expulsem do meio de vocês, conforme vimos em 1 Coríntios capítulo 5? Como entender diferente a ordem dada de não recebam na casa de vocês, e nem lhe desejem a paz, ou seja, nem cumprimentar tal ex-membro, ordem dadas lá em 2 João que lemos? Assim, longe das Testemunhas de Jeová inventarem regras. Pelo contrário, é o único grupo cristão na Terra que procura cumprir rigorosamente as ordens bíblicas com respeito a lidar com pessoas pecadoras que se recusam a mudar de proceder depois de todas as ajudas possíveis que lhes são dadas, ou com pessoas que deixam de concordar com os ensinamentos bíblicos. Quem diz que tal tratamento é cruel, deveria se lembrar que no Antigo Testamento a ordem de Deus é que tais pessoas deveriam ser apedrejadas até a morte. Sim, isso mesmo. Quem cometia pecados graves como adultério, por exemplo, ou se apostatasse da fé, era condenado à morte, conforme Deuteronômio capítulo 22, versículos 22 ao 24, e Deuteronômio capítulo 13, versículo 6 e versículo 10. Qual que era o objetivo disso? O objetivo era eliminar o mal de Israel, para que isso não servisse de mau exemplo para o povo. Então, note então que houve um abrandamento da pena. Em vez de morrer, no Novo Testamento Deus exigiu somente a expulsão e a perda do convívio para os pecadores e apóstatas. Será que eles acham Deus cruel? Bom, na prática, os ex-membros desejam levar uma vida imoral, ou mesmo sem seguir os ensinamentos de Cristo quanto às doutrinas, e eles querem ter mesmo convívio com os outros irmãos que realmente se esforçam em fazer o que é certo. Eles só querem, no fundo mesmo, irmãos, a amizade dos irmãos, mas sem se importar em parar de praticar erros. Fácil assim, né? Melhor que isso só ganhar na loteria. Mas por que expulsar tais pessoas? Pelo mesmo motivo do passado. Proteger as demais ovelhas da má influência. O apóstolo Paulo ele explica isso dizendo ali em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Não sabem que um pouco de fermento
Levéia da massa toda? Sim, imagine se tais pessoas, irmãos, vivessem a cometer tais pecados sem nenhuma sanção. Os demais membros também iriam pensar: ah, fulano de tal faz isso e não acontece nada com ele, também vou fazer. Percebe a bagunça que iria virar? Então, desassociar o transgressor não arrependido é um ato de amor pelas outras ovelhas da congregação, pois elas saberão que estarão protegidas de qualquer má influência que possa surgir. Pense também na má reputação que isso causaria para as testemunhas de Jeová e para o próprio Jeová. É comum ouvirmos comentários de pessoas sobre alguém que diz ser cristão e leva uma vida errada, do tipo: ah, fulano diz ser crente, mas faz isso e aquilo. Ele é crente do pau oco. Já ouviu ou mesmo falou isso de alguém? Pois é, se a organização de Jeová tolerasse pecadores que não se corrigem dentro de sua organização, isso mancharia a boa reputação que as testemunhas de Jeová têm como um todo, de serem pessoas de boa moral, trazendo assim desonra para o nosso Deus Jeová. E por último, irmãos, a expulsão dos pecadores pode ser considerada um ato de amor para eles mesmos. Sim, pois a perda de convívio com seus irmãos pode ajudar a pessoa a cair em si e ver o quão errada ela estava, fazendo assim ela se arrepender. Isso aconteceu no relato bíblico. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, relata que um homem estava tendo relações sexuais com sua madrasta. Ele não se arrependeu, e então o apóstolo Paulo mandou expulsar ele dali da congregação, conforme 1 Coríntios 5, versículos 2 ao 6 e versículo 13. E por causa dessa repreensão mais severa, tal homem caiu em si e mais tarde se arrependeu e voltou a servir a Jeová. Então o apóstolo Paulo ordenou que ele fosse aceito de novo na congregação e fosse tratado com amor, conforme 2 Coríntios capítulo 2, versículos 6 ao 8. Então veja que a desassociação foi benéfica no caso deste homem, assim como é para muitos que são expulsos da organização e mais tarde retornam como cristãos melhores. As testemunhas de Jeová não ficam felizes com a desassociação de nenhuma pessoa. Pelo contrário, sofremos muito, pois são amigos que tomaram más escolhas e rejeitaram as ajudas dadas. Torcemos para que eles caiam em si e mudem de atitude. Como verdadeiros cristãos, em situações que até mesmo desassociados e dissociados precisem de nossa ajuda, como por exemplo acidentes, fome, etc., é nosso dever ajudá-los. Mas o cristão verdadeiro não procuraria desculpas para ter contato não necessário com tais pessoas. Depois dessa consideração, você acha mesmo que a desassociação é algo cruel ou ela é amorosa e necessária?